Bom, caminhando mais. Então, por meio dessa rede geográfica definidas pela latitude e longitude, a gente pode localizar qualquer ponto, né, situado na superfície terrestre. A latitude, né, para a gente determinar, utiliza-se, como eu disse, os paralelos, que é definidas pelo valor do ângulo que é formado entre o equador e o paralelo do lugar de referência, né, onde você está. Então, você está no equador, é 0. Se eu distanciei do equador um pouquinho, eu formo um ângulo, né, de tantos graus. Então, eu estou a tantos graus do equador. Tanto seja para norte quanto seja para sul, estou falando de latitude. Essa medida de grau aí vai ser minha latitude, certo? E vale ressaltar que a linha do Equador é o eixo, e o eixo de rotação da Terra forma um ângulo de 90 graus, que é o que eu disse, né? Então, entre o Equador e um polo, a gente tem o limite máximo da latitude, que é 90 graus, certo? E isso sempre norte e sul. Então, caminhando aqui, só esse esquema dá para ficar tranquilo para a gente entender. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui um ponto central aqui, ó. A linha do Equador está aqui, beleza? Ela é a nossa referência. Ela é o 0 grau. Então, eu estou aqui, 0 grau, estou no Equador. E eu peguei e marquei aqui, ó, pá, né, um ponto aqui, certo? Nesse paralelo aqui, o paralelo de 45 graus. Por que eu sei que é 45 graus? Porque é a distância em graus que eu vou encontrar entre essa linha aqui, essa linha que eu tracei, né? Ó, do centro, ou seja, no Equador, estou no centro do planeta, é como se eu tivesse feito um corte aqui. Colocado essa ponta dessa linha aqui, ó, sobre a linha do Equador, bem no centro do planeta, né? E caminhado com ela até atingir esse ponto aqui na superfície. Então eu tenho aqui, né, uma medida perpendicular a essa aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma distância em graus aqui que é de 45 graus. Se eu subisse isso aqui mais um pouco, essa distância de graus aumentaria mais, até chegar a 90, que é essa linha aqui entre o Equador, né, e o Polo Norte, representado aqui o Polo Norte, certo? Então eu tenho aqui 0 a 90. E aqui, no mesmo caso, caminhando para o sul, né? Aqui caminhando ao norte, aqui caminhando ao sul, eu tenho o Equador, certo? E aqui eu tenho um ponto que eu escolhi bem aqui, ó, na superfície, bem aqui, né? E aí eu vou perceber que em relação ao Equador, essa medida aqui, ó, eu vou ter 60 graus. Por isso eu chamo paralelo de 60 graus, que vai estar bem aqui. Se eu caminhar mais, ele aumenta. Se eu voltar aqui, esse ângulo aqui, ó, ele vai diminuir. E a distância em graus em relação ao Equador também, logicamente, vai diminuir. Então ficou fácil, né? Qualquer ponto vai de 0 a 90. E de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul. A longitude. A longitude é o valor angular obtido entre o meridiano de Greenwich e qualquer outro meridiano em relação ao plano do Equador, né? Então, é essa distância, né, que nós temos. A longitude sempre será de leste ou oeste, como eu falei para vocês. O meridiano de Greenwich é o marco zero, né, de longitude, assim como a linha do Equador é o marco zero de latitude. A longitude é medida de 0 a 180 para oeste, de 0 a 180 para leste de Greenwich, tá? E aqui nós temos um esquema para a gente poder compreender. Vamos supor aqui que nós temos então, certo? O meridiano principal aqui, o Greenwich, certo? Estamos fazendo um corte transversal no planeta aqui para a gente entender. Aqui está Greenwich, certo? Ela está ligada ao centro da Terra aqui, é a linha, tá? A linha de referência virou agora o Greenwich, né? E aí nós temos um deslocamento que, olha só, tá vendo? Se eu tivesse uma linha bem aqui assim, ó, bem aqui, eu teria um outro ângulo formado aqui, né? Se fosse aqui, por exemplo, igual está aqui, ó, eu tenho um outro ângulo formado aqui. Porém, a linha deslocou e foi até aqui, ó, né? E a gente tem então esse ângulo aqui que se formou entre o meridiano referência, que é o 0 grau, certo? E o ponto que eu escolhi aqui. Então eu tenho esse ângulo aqui que vai me mostrar o valor angular, né, que é dado em graus. Eu vou saber então qual vai ser a minha longitude, tá? É assim que é construída as longitudes,
tá bom? As latitudes daquele modo em referência ao sentido norte-sul, tendo o Equador como centro principal, e a longitude tendo aqui o meridiano de Greenwich, né, e o deslocamento de leste a oeste desse meridiano. Então é só para vocês entenderem como que é definida essas medidas em graus, né, como que se chega nelas, tá? Não é que vocês vão ter que construir tudo isso, porque hoje a gente já tem tudo isso pronto. Então aqui mais uma vez mostrando um esquema para a gente resumir. Então falando da latitude, eu estou aqui no centro do planeta, né, sobre o Equador. Então em relação ao Equador eu tenho aqui a latitude. E em relação a Greenwich, deslocando de leste para oeste, eu vou ter a longitude. Compreendido isso aqui, tá uma maravilha. Vamos lá. As redes geográficas e mapas. Nos mapas, os meridianos e paralelos, eles são representados por linhas retas ou curvas, dependendo do tipo de projeção que é usado, projeção é algo que nós vamos ver mais à frente, tá? Os paralelos, eles são encontrados no sentido horizontal e os meridianos no sentido vertical. Ao construir um documento cartográfico, um mapa, a gente deve ter muito cuidado para a gente não exagerar com a quantidade de linhas, de paralelos e meridianos sobre ele, para não comprometer o principal objetivo do documento, que é levar uma informação, né? Então, toda vez que você vê um mapa, ele está trazendo para você uma informação, certo? Então, nesse caso, temos que ter muito cuidado para a gente não colocar bastante linhas e aí vai obscurecer toda a informação que está no documento. Então, no software de geoprocessamento, é possível, quando a gente está construindo um mapa, controlar a quantidade de paralelos e meridianos, né? Ou seja, a quantidade de latitude e longitude, tá bom? Olha só essa imagem, tá vendo? Bem confusa, né? Muita linha traçando sobre o mapa, então não é ideal. Essa outra já ficou ideal. Nós temos aqui tanto os meridianos quanto os paralelos, ou seja, tanto no caso aqui, né, olha só, os paralelos, né, ó, as latitudes, e nos meridianos aqui embaixo, ó, tá vendo? Cada meridiano, ó, as longitudes, tá bom? Então ficou bem legal, tá mostrando bacana o Brasil aqui, a divisão regional, né? E mostrando bem as informações que estão trazendo para nós e mostrando também as latitudes e longitudes onde se encontram essas informações. Bom, legal, acho que ficou bom para vocês aí, né? Tá bem tranquilo, é bem diferente olhar essa e olhar essa, né? Então, caminhando. Como determinar então as coordenadas geográficas sobre os mapas? Bom, aqui é muito legal, porque aqui vai exigir da gente um esforço bacana mais à frente, no próximo conteúdo, na continuidade desse conteúdo. Porém, no entanto, é necessário a gente fazer alguns exercícios. Por exemplo, pegando aqui Iporá, o Lago Pôr do Sol, né? Qual é a coordenada que dá aqui sobre o Lago Pôr do Sol? Hoje nós temos o GPS, e hoje, para facilitar mais ainda, nós temos o Google Earth, que é um software gratuito, o qual você simplesmente vem cá, pega o mouse e vai lá, posiciona sobre um lugar, e aqui embaixo ele vai dando as coordenadas para a gente. E ainda posso escolher que tipo de coordenada eu quero, né? Que é algo que vocês ainda vão estudar mais à frente para saber os tipos de coordenadas, certo? Então é possível a gente fazer tudo isso de maneira muito mais fácil hoje, graças à tecnologia, do que antigamente, onde a gente teria que usar outros recursos que já ficaram obsoletos para poder gerar essas informações aí, beleza? Bom, mas vamos só, veja só aqui, isso aqui vai estar no próximo conteúdo, tá? Como transformar as medidas decimais em sexagesimais, depois a gente vai ver isso. Bom, decimal é as medidas dadas, né, como vocês veem e sabem, em décimos, né? 10,23, por aí vai, medidas decimais, né? E temos sexagesimais, né? Que nós podemos ter aí as medidas que são ligadas a grau, minuto e segundo, né? E a gente vai estar entendendo isso na próxima aula. Para calcular, inicialmente devemos identificar os limites da quadrícula que se encontra o lugar que queremos determinar as coordenadas. Bom, deixa eu explicar o que seria isso, o que é quadrícula, né? Que aí entrou uma outra coisa nova aqui agora, que vai ser muito importante para os nossos exercícios rápidos aí, para a gente poder entender melhor latitude e longitude. O que é uma quadrícula? Ó, quadrícula é um quadradinho desse aqui, ó, certo? Que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma quadrícula.
Essa quadrícula é formada pelo encontro de um ponto de latitude e longitude, né? E nós temos que entender qual é ele, né? Então veja só, aqui do lado se a gente pensar aqui do lado direito do mapa aqui, né? Nós temos as latitudes, certo? E aqui em cima eu tenho as longitudes, caminhando de 0 para leste, de 0 para oeste, tá bom? Presta muita atenção aqui, como que é formada essa quadrícula aqui? Vamos ver? Bom, então aqui eu tenho uma intersecção entre um paralelo e um meridiano, bem aqui, né? Então eu tenho entre, numa latitude 20 graus, tá aqui o paralelo, né? Ó, é o 20 graus, então estou aqui, né? Então, paralelo, latitude de 20 graus, longitude 0 grau, certo? Bem aqui. Aí eu tenho um outro ponto, né? Que está bem aqui, que é outra intersecção. Então, é os 4 lados aí desse quadrado, certo? Aqui eu já vou mudar. Eu vou ter o que aqui? 0 grau de latitude, tá vendo? E 0 graus de longitude, beleza? Nesse outro cantinho aqui, eu vou permanecer aqui, ó, no 0 grau de latitude, tá vendo? Tá aqui. E 20 graus de longitude oeste. Eu estou à esquerda, eu estou a oeste de Greenwich, tá? E aqui em cima eu vou ter latitude de 20 graus, tá vendo? Nesse cantinho aqui. E longitude, né, de 20 graus oeste. Então, a latitude aqui de 20 graus norte, sempre tem que delimitar, tá? 20 graus norte e aqui, no caso, 20 graus oeste, tá bom? Então, tem que delimitar se está ao norte ou se está ao sul em relação à latitude, tem que mencionar isso, simplesmente coloca a letra, né? 20 graus N, todo mundo sabe, vai ser 20 graus norte. Se tiver aqui embaixo, ó, então aqui a latitude, né, nesse cantinho aqui, nesse cruzamento, eu vou ter o que? Latitude de 20 graus, aqui ó, 20 graus, né, sul, e longitude 160, o que? Leste, né, porque eu estou à direita de Greenwich, certo? Então se eu colocar esse ponto aqui, eu teria latitude 20 graus sul, longitude 160 graus leste, certo? Então é muito importante. E o exercício que eu vou passar para vocês aqui, além de algumas questões discursivas que vai estar no exercício, vocês vão ter que responder para me entregar, eu vou passar um exercício para vocês me informarem a latitude e a longitude de alguns pontos da superfície, como esse. Então, como eu disse, a quadrícula é uma quadrícula desse jeito aqui. É um quadradinho desse aqui, certo? E aí, por enquanto, nós vamos encerrando por aqui. Eu vou passar uma atividade na qual eu vou te dar pontos como esses aqui, ó. Por exemplo, ponto A, tá aqui sobre os Estados Unidos, né? Qual a latitude e a longitude do ponto A? Então, a latitude eu vou ver aqui no paralelo, né? Então eu vou ver lá, conferir o paralelo. 40 graus, ok, sul ou norte? 40 graus norte, porque eu estou acima do Equador. Então, 40 graus norte, latitude 40 graus norte. E a longitude? Eu pego o meridiano aqui e vejo 80 graus. Agora, leste ou oeste? Oeste, porque eu estou à esquerda do meridiano 0, à esquerda de Greenwich, né? Então, percebeu? Fica fácil para a gente entender. Então, ponto A. Qual é a localização do ponto A? Latitude de 40 graus norte, longitude 80 graus oeste, certo? Ponto B. Está mais ou menos aqui sobre São Paulo, né? Só mais um exemplo para vocês fazerem. Qual é a localização do ponto B? Latitude de 20 graus, agora sul, né, porque eu estou abaixo do Equador. Então, 20 graus sul. E longitude, vou pegar o meridiano e vou conferir 40 graus, tá, à esquerda, oeste, né, de Greenwich. Então, latitude 20 graus sul, longitude 40 graus oeste. Beleza? A atividade que eu vou passar é similar a essa, apenas para vocês irem fazendo um exercício de fixação para memorizar bem e delinear bem essa ideia de latitude e longitude. Beleza? Depois a gente vai ter uma aula dando continuidade àquilo que nós estávamos trabalhando, que é essas questões aqui. Mas antes disso, preciso que vocês memorizem bem essas questões aí. Ok? É isso, valeu, gente, obrigado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.